Olá, mulheres, eu espero que vocês estejam todas bem. A nossa leitura de hoje é dia 318 de 365 dias. Vamos juntas? Inicialmente, leremos Ezequiel, capítulos 29 e 30. No 10º ano, no 10º mês, aos 12 dias do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetize contra ele e contra todo o Egito. Fale e diga: Assim diz o Senhor Deus: Eis que estou contra você, Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, deitado no meio dos seus rios, e que diz: O meu rio é meu. Eu o fiz para mim mesmo. Mas eu porei anzóis em seus queixos e farei com que os peixes dos seus rios se apeguem às suas escamas. Vou tirá-lo do meio dos seus rios, juntamente com todos os peixes dos seus rios, grudados nas suas escamas. Vou lançá-lo no deserto, você e todos os peixes dos seus rios. Você cairá em campo aberto, não será recolhido nem sepultado. Eu o darei como alimento aos animais selvagens e às aves do céu. E todos os moradores do Egito saberão que eu sou o Senhor. Porque os egípcios se tornarão um bordão de caniço para a casa de Israel. Quando os israelitas o pegaram com a mão, você rachou e lhes rasgou o ombro. Quando eles se apoiaram, você quebrou, fazendo tremer os lombos deles. Por isso, assim diz o Senhor Deus: Eis que trarei sobre você a espada e eliminarei de você pessoas e animais. A terra do Egito se tornará em desolação e deserto. E saberão que eu sou o Senhor, porque você disse: O rio é meu, eu o fiz. Eis que estou contra você e contra os seus rios. Farei da terra do Egito um deserto, uma completa desolação, desde Migdol até Sevene, até as fronteiras da Etiópia. Não passará por ela pé humano, nem pata de animal passará por ela. Nem será habitada durante 40 anos, porque tornarei a terra do Egito em desolação, no meio de terras desoladas, as suas cidades no meio das cidades desertas se tornarão em desolação durante 40 anos. Dispersarei aos egípcios entre as nações e os espalharei por outras terras. Mas assim diz o Senhor Deus: ao fim de 40 anos, ajuntarei os egípcios do meio dos povos por onde foram espalhados. Restaurarei a sorte dos egípcios e os farei voltar à terra de Patrus, a terra de sua origem, e serão ali um reino humilde. O Egito tornará o mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltará sobre as nações. Eu os diminuirei para que não dominem sobre as nações. A casa de Israel nunca mais porá sua confiança no Egito. Confiança essa que me traria à memória a iniquidade de Israel quando se voltava ao Egito em busca de socorro. Então eles saberão que eu sou o Senhor Deus. No 27º ano, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, o rei Nabucodonosor da Babilônia conduziu seu exército num difícil ataque à cidade de Tiro. Todas as cabeças se tornaram calvas e todos os ombros ficaram esfolados. Mas nem ele, nem o seu exército receberam qualquer recompensa pelo esforço que fizeram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito,
Ele levará a sua multidão, tomará o seu despojo e roubará a sua presa. E isto será o pagamento para o seu exército. Como pagamento pelo seu esforço, eu lhe dei a terra do Egito, visto que eles trabalharam para mim, diz o Senhor Deus. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel. E a você, Ezequiel, permitirei que fale livremente no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize e diga, assim diz o Senhor Deus. Gritem, aquele dia, por que está perto o dia? Sim, está perto o dia do Senhor. Será um dia de nuvens, o tempo dos gentios. A espada virá contra o Egito, e haverá grande angústia na Etiópia, quando caírem os feridos no Egito. O seu povo será levado para o cativeiro, e serão destruídos os seus fundamentos. A Etiópia, Pute, Lude e toda a Arábia, e os de Cube e os homens da terra da aliança cairão à espada, juntamente com o Egito. Assim diz o Senhor, também cairão os que sustêm o Egito e será humilhado. O orgulho do seu poder, desde Migdol até Sevene, cairão à espada, diz o Senhor Deus, serão desolados no meio de terras desertas, e as suas cidades estarão no meio das cidades devastadas. Saberão que eu sou o Senhor. Quando eu tiver posto fogo no Egito e forem destruídos todos os que lhe prestavam auxílio, naquele dia enviarei mensageiros em navios para amedrontarem o povo da Etiópia, que vive despreocupado, e haverá angústia entre eles no dia da ruína do Egito, pois eis que já vem. Assim diz o Senhor Deus: farei cessar a pomba do Egito por meio de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele e o seu povo com ele. Os mais terríveis das nações serão levados para destruírem a terra. Atacarão o Egito com suas espadas na mão e encherão a terra de mortos. Secarei os rios e levantarei a terra. Entregarei-a nas mãos dos maus, por meio de estrangeiros. Farei desolada a terra e a sua plenitude. Eu, o Senhor, farei. Assim diz o Senhor Deus, também destruirei os ídolos e eliminarei as imagens de Mênfis. Não haverá mais príncipe na terra do Egito, onde implantarei o terror. Farei de Patros uma desolação, porei fogo em Zoã e executarei juízo em Tebas. Derramarei o meu furor sobre Sim, fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de Tebas. Atearei fogo no Egito, a cidade de Sim terá grande angústia. Tebas será destruída e Mênfis terá adversários em pleno dia. Os jovens de Avém e de Pi-Besete cairão à espada, e estas cidades irão para o cativeiro. Em Táfnis o dia se escurecerá, quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar o orgulho do seu poder. Uma nuvem a cobrirá, e as suas filhas irão para o cativeiro. Assim executarei o juízo no Senhor, e saberão que eu sou o Senhor. No 11º ano, no 1º mês, aos 7 dias do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atacado para que seja tratado com remédios, nem posto numa tala para tornar-se forte o bastante para empunhar a espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito. Quebrarei os seus braços, tanto o forte como o que já está quebrado, e farei com que a espada caia da sua mão. Dispersarei os egípcios
entre as nações e os espalharei por outras terras. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e porei a minha espada na mão dele. Porém, quebrarei os braços de Faraó, que diante dele gemerá como geme quem foi mortalmente ferido. Levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia e ele estender contra a terra do Egito. Dispersarei os egípcios entre as nações e os espalharei por outras terras. Assim eles saberão que eu sou o Senhor. Continuando a nossa leitura, agora leremos Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 32, até Hebreus, capítulo 12, verso 13. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos a fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida, como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia.
Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Agora, dando continuidade à nossa leitura, leremos Salmos 112. Aleluia! Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá. Finalizando a nossa leitura, agora leremos Provérbios 27, verso 17. O ferro se fia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Finalizando, que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor continue se revelando aos nossos corações. Até a próxima leitura.